Boa noite. No Jornal Futuro de hoje você vai conferir os fatos que foram destaques nesta terça-feira. Aqui na nossa bancada a gente vai falar sobre reforma da Previdência. Vamos conversar com o advogado Oderley Rezende. E já de volta com o nosso convidado de hoje, estamos recebendo aqui o advogado Oderley Rezende. Boa noite, Oderley, seja bem-vindo ao Jornal Futuro. Boa noite. Estamos aqui para falar, como a gente anunciou ontem, sobre o tema reforma da Previdência. Está para ser votado aí no próximo mês, aliás, em maio, né? De acordo com o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, até o mês de maio esse projeto ele deve ser apreciado, discutido e votado no Congresso Nacional. Qual é a sua opinião sobre esta reforma, o texto atual, estamos falando? Bem, boa noite. O texto é amplo, né? Nós, nos últimos 20 anos, tivemos algumas reformas, mas podemos dizer que esse é o maior texto, né, das últimas reformas que tivemos desde a Constituição de 88, e aborda diversos assuntos, chegando até a abordar, especificamente a seara trabalhista também, né? Que toca no assunto do direito aos 40% do FGTS para aqueles trabalhadores que já estão aposentados. Na prática, essa questão dos 40% do FGTS, como é que funciona? Como é que seria essa perda, né, caso essa reforma, essa proposta ela seja aprovada? Porque as pessoas falam muito assim de uma forma generalizada, né? Na Sim. prática, em que momento o trabalhador perderia esse direito? Bem, o trabalhador, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele, mesmo se aposentando voluntariamente, ou seja, você completou seu tempo de contribuição, se aposentou, ele pode continuar trabalhando e recebendo o seu benefício previdenciário de aposentadoria. Se o empregador quiser demitir o seu empregado, ele vai pagar aquela multa dos 40% e normalmente. E de acordo com o texto da reforma, não existirá mais isso. Ou seja, aquele que se aposentou, né, o trabalhador que se aposentou, se o empregador quiser demiti-lo, ele pode sem esse pagamento dessa multa. Então, nesse caso, o trabalhador é que vai sair perdendo. E é uma situação que, de certa forma, beneficia não a Previdência, mas, pelo que eu entendi, beneficia o empresário. Nesse caso envolve realmente a seara trabalhista. Como eu disse, ela chega a ser tão ampla que ela passa a ser um tipo de reforma trabalhista, de mini reforma trabalhista, dentro da reforma da Previdência. Certo. Oderley, em relação à questão dos R$400, né, fala-se muito de que o idoso, né, aquela pessoa que contribuiu, se ele não chegar a um teto máximo de contribuição, ele vai se aposentar apenas com esse valor. É um valor bem abaixo, é menos que a metade do salário mínimo vigente, né? Vamos explicar direitinho para a população de que forma realmente isso poderá ser aplicado. Bem, na verdade não é que vai ser R$400. Existem algumas regras de transição em que realmente, da forma que está posta a reforma, o trabalhador pode chegar a receber R$400, ou seja, ele pode chegar a receber menos do que o salário mínimo, porque, para citar um exemplo aqui, hoje você se aposenta com 100% do salário, de uma média. De uma média salarial. Você pega 80% das suas maiores contribuições, de 94 para cá, pega essa média e chega ao valor do seu benefício. Como é que vai ser feito se a reforma for aprovada? Você vai receber não os 100% dessa média, vai ser feita uma média não mais de 80%, mas de 90%, ou seja, vai retirar só 10% das menores, vai diminuir, né, o valor, e além de diminuir o valor, você vai só receber 60% do que você teria direito. Para que você receba 100%, ou seja, seu benefício integral, você terá que contribuir 40 anos. Por quê? Para receber 60%, você tem que pagar 20 anos. E 2% a cada ano. Você vai ter um acréscimo de 2% a cada ano. Então, 21 anos, 22%. Até chegar a 40 anos, aí você vai receber os 100%. Por isso que alguns trabalhadores que teriam um salário mínimo poderiam receber R$400.
é uma das formas que se chegou a esse cálculo, né? Não é que todo trabalhador vai receber esse valor exato. Pode receber um valor maior ou menor, mas o cálculo, com a reforma, ele vai diminuir. Certo. Em relação ao rombo na Previdência, né, que é o principal argumento utilizado para a construção do texto, que pode ou não ser aprovado. Existe realmente esse rombo? Porque a gente vê um trabalhador rural, por exemplo, que hoje consegue se aposentar, recebe no máximo um salário mínimo. Né? A partir de um salário mínimo, acredito que muitos não conseguem mais do que isso. E, no entanto, a gente tem uma outra esfera da sociedade, vamos aqui falar para parlamentares e também judiciário, que tem aí uma aposentadoria considerável, né? Valores consideráveis. Não há um contraponto não em relação a esse rombo que se diz e botar essa conta, de certa forma, para a população menos favorecida financeiramente pagar, porque pelo que a gente está vendo no atual texto, seria isso. Veja só, na verdade hoje nós temos um sistema de solidariedade, o princípio da solidariedade, ou seja, tanto faz a pessoa receber 30 mil, ele vai contribuir como a pessoa receber um salário, o segurado receber um salário, ele vai contribuir também para aquele, digamos assim, de forma simplificada, para aquele bolo da Previdência. E quem tiver necessidade naquele momento vai receber uma fatia desse bolo. Então, é um sistema de solidariedade. Bem, no sistema de capitalização, é que você vai receber por aquilo que você paga. Se você paga 30 mil, vamos supor um juiz, ele paga e ele vai receber de acordo com o que ele pagou, não é? Então, esse sistema não é o de capitalização, não é aplicado hoje no Brasil, né? Nós temos o sistema o princípio da solidariedade. Todo mundo paga para, na hora que alguém precisar receber aquilo. Mas não é só isso. Outros impostos, né, outros tributos, aliás, eles servem como contribuição para a Seguridade Social. Porque nós temos aí um tripé. Não é só a Previdência, não é só aquilo que o trabalhador paga, aquilo que o servidor público paga. É o que toda nação paga. Todo brasileiro, quando ele compra um alimento, ele paga o tributo. Então vai para aquela Seguridade Social. E hoje nós temos uma Previdência Social com esse princípio da solidariedade. Então, o que é que se faz? Eles estão fazendo uma conta, né, hoje, apenas do que o trabalhador paga e do que o servidor público paga. Como servidor e como trabalhador, e não como cidadão. Que todo mundo paga, ele como cidadão. Então, ou que o empresário paga a parte dele para o trabalhador. Então, eles não estão colocando nessa conta esses tributos. É isso que que existe de contribuição para a Seguridade Social. Por isso que tem um rombo. Além disso, não podemos colocar toda essa culpa nos servidores, seja ele um servidor que ganha 2 mil, 4 mil reais, seja ele um servidor, um juiz, um promotor que ganha mais, ou até outros servidores, um auditor fiscal que ganha mais. Por quê? Porque existem os débitos com a Previdência Social, existem aqueles que nunca contribuíram e que receberam durante longos anos a Previdência Social, mas um servidor desse que ganha um salário maior, ele contribuiu. Então, contribuiu inclusive mais, então ele teria direito a receber mais. Então estão colocando servidor contra servidor, trabalhador contra trabalhador, mas ninguém está falando no grande empresário, e ninguém está falando em reforma tributária, por exemplo. Por que não se faz uma reforma tributária antes de se fazer uma reforma previdenciária? Por que não se discute com a população uns pontos específicos do que realmente se precisa para melhorar na reforma previdenciária? Porque no momento só se tirou direitos. Ninguém fala na reforma, não se discute na reforma de você dar um direito a mais ao segurado. Ou você equilibrar, se vai tirar um direito, se colocar outro direito, né, para equilibrar essa conta. E por que não se cobra também? Por que não se faz essa conta cobrando as dívidas que hoje existem? Das grandes empresas, diríamos assim. Exatamente. Então, eu não sou contra você reformar a legislação. Eu sou contra você não discutir com a sociedade. Isso eu sou contra. E existem, inclusive, notas técnicas do IBGE, né? Aliás, notas técnicas do IBGE que dizem e que provam que a reforma, né, da Previdência ela não é tão necessária porque não existe esse déficit, né?
Não existe quando você fala de seguridade social, né, de uma forma ampla. E não de previdência social só como uma contribuição que o segurado paga ao INSS. Na sua opinião hoje, de todos esses pontos que foram colocados aí, né, para serem votados, né, discutidos, a gente espera que sim, que haja essa discussão, principalmente com a população. O que o senhor considera assim mais grave, que pode de fato assim atingir de forma mais crucial o pequeno contribuinte? Bem, primeiro corrigindo, não é do IBGE, é do DIES, por isso DIES. que é do DIES. Um órgão federal, né? Exatamente. A gente está falando de um órgão federal que está contrapondo aí um texto federal. Isso, existem 2 notas técnicas do DIES. Bem, a reforma, ela aborda mais de 100 modificações, ou de 100 artigos, mas nós podemos citar aí, por exemplo, a idade. A idade, você vai agora precisar, por exemplo, a mulher de 62 anos como idade mínima para se aposentar, o homem 65. Aquilo que eu já falei, para você ter o benefício integral, você deveria, antes você com 15 anos, você poderia ter, né, 15 anos de carência, hoje você vai ter que contribuir com 40 anos de benefício. Você poderia acumular a pensão com outros benefícios, estão querendo retirar esse acúmulo, com essa reforma vai ser retirado, você não vai poder acumular com outro benefício. Então, existe uma série de modificações que realmente vão suprimir o direito dos segurados atualmente. Do ponto de vista social, Oderley, a gente está falando aqui de uma população de idosos que nós teremos no futuro, caso essa reforma ela venha a ser aprovada, que será bastante prejudicada com isso. E eu particularmente, analisando isso no futuro que não é tão distante assim, um verdadeiro caos social e uma população de idosos assim totalmente miserável. Isso é uma opinião minha. A gente vai falar aqui, vamos aqui pontuar a situação dos R$400. Hoje, como é que uma pessoa vai sobreviver com R$400? O que acontece se a pessoa conseguir receber esses R$400, né? Primeiro ponto. Bem, hoje, por exemplo, eu posso citar um exemplo prático meu. Eu venho do interior, né, do Rio Grande do Norte, e eu sei que a maioria dos interiores, eles têm uma renda a mais no comércio no dia que os aposentados recebem seus benefícios. Isso. Então, se você diminui o número de aposentados e o número de benefícios, o impacto, para quem vive na capital, talvez não seja tão grande, porque a capital tem comércio, tem indústria, mas no interior é muito elevado esse impacto. Então, esse impacto social vai ser muito maior nesses lugares, né? Tanto nos interiores, como eu acredito nas comunidades mais pobres, né, das grandes cidades. Então, o impacto é gigantesco. Hoje, também com a reforma, você que começa a trabalhar, se você começar a trabalhar depois da reforma, do jeito que a proposta está, né, para ser votada, você vai entrar no sistema de capitalização, não é mais esse sistema solidário. Então, você vai contribuir, se você tiver R$100 mil, vamos supor, lá naquele sistema de capitalização, você recebe esses R$100 mil. Acabou. Você não tem mais nada. E outra, no Chile, nós temos o exemplo do Chile, que esse sistema de capitalização foi, né, implementado. Hoje já existem as discussões lá, porque os aposentados estão recebendo como, se você for comparar, como se fosse R$700 no Brasil. Ou seja, eles recebem um valor menor já do que o salário mínimo lá. E a tendência é que isso diminua. Nossa. Então, como um aposentado, precisando comprar remédio, se tratar muitas vezes de doenças, ele vai sobreviver com R$700, R$500, R$400. E por último, existem aposentados a rimo de família, né? Que não, assim, não é para ser assim até o fim da vida, né, dos familiares, mas ele muitas vezes, por uma situação de desemprego de um familiar, ele sustenta aquela casa naquele momento. E imagine como é que essa casa vai ser sustentada. Então, a mudança é ampla. Nós precisaríamos aqui de um mês de programa para discutir todos os pontos, mas realmente o impacto social, eu imagino que vai ser muito grande, entendeu? Tá. O senhor acredita que vai passar? Olha, aí é uma questão mais política. Politicamente falando, você acredita que passa? O que eu posso dizer juridicamente é que vai precisar de uma maioria qualificada, porque é uma mudança na Constituição Federal.
Não é uma mudança em uma lei ordinária, simplesmente. Então vai precisar passar por 2 turnos, o número de votantes é maior, de deputados, de senadores. Passa no Senado também. Então, exato, passa no Senado também. Então, e com um número maior de votantes. Então, assim, existe uma dificuldade maior para passar. Se vai passar da forma que está, eu não sei. Né? Assim, a perspectiva é que passe, né? Do governo e do noticiário, né, nacional, que se diz que passe. Eu não sei, aí são cenas para os próximos capítulos. E a gente vai aguardar esses capítulos e vamos também, nós vamos aguardar esses capítulos e vamos comentar aqui, chamar o senhor novamente para vir aqui debater esse assunto aqui com a gente. Para finalizar, Wanderley, alguns anos, né? Quase 2 anos aí da reforma trabalhista, qual é a análise que o senhor faz, né, desde a implantação dessa reforma trabalhista no quesito empregos, no quesito situação do trabalhador brasileiro hoje? Bem rapidinho. É uma excelente pergunta, até porque a própria reforma trabalhista prejudicou a Previdência, porque hoje você tem, não aumentou o número de empregos e o valor do salário diminuiu, o valor médio salarial diminuiu, portanto a contribuição diminuiu. A análise existe um grande problema que as pessoas estão sendo impedidas de acessar a justiça com a reforma trabalhista, os empregos não aumentaram até agora e a qualidade dos empregos também diminuiu. Então a reforma, na verdade, teve um efeito contrário àquilo que ela queria, ela não modernizou, houve um retrocesso social e um retrocesso inclusive financeiro, com a reforma trabalhista. E as duas juntas seriam da catástrofe. As duas juntas eu não creio que vai sair uma boa coisa daí, né? É verdade. Nós conversamos aqui com o Wanderley Rezende, ele que é advogado, conversou com a gente sobre a questão da reforma trabalhista, ou reforma previdenciária. Muito obrigada pela sua participação. Voltará mais vezes, o convite já está feito, viu? A gente vai acompanhar aí nas próximas semanas, nos próximos meses, toda essa celeuma. E o Jornal Futuro de hoje fica por aqui, desejando a você uma boa noite. Eu volto amanhã ao vivo às 18h30, claro, contando sempre aí com a sua audiência. O assunto da nossa entrevista de amanhã é imposto de renda. Boa noite, até lá.